Fala pessoal, tudo bem? Muitos cientistas de dados e gente que não trabalha com Deep Learning, ou até curiosos, pessoas que querem começar na área, chegam para mim perguntando sobre GPU. Por que elas são tão importantes para trabalhar com modelos de visão computacional ou de linguagens natural? Quais modelos comprar se você quer ter um computadorzinho em casa, montar um servidor para experimentação doméstica? Ou até se vale a pena hoje em dia, dado que você tem alternativas como, por exemplo, usar um modelo na nuvem. Visando responder essas perguntas, eu trouxe para vocês esse vídeo, em que eu vou dar uma breve explicação sobre GPU, explicar o impacto dela nesses tipos de aplicação, a diferença de performance entre você rodar uma CPU e uma GPU, e também eu vou falar um pouquinho sobre os principais modelos, qual modelo vale a pena você comprar para experimentação doméstica, e depois eu vou falar sobre um serviço gratuito para você usar uma GPU em casa. Você que está começando, não precisa pagar direto. Se você ainda não me conhece, esse cara aí sou eu. E se você curtir esse conteúdo, não deixa de dar o seu like e se inscrever no canal. Bem, por incrível que pareça, nem todo mundo sabe o que é uma GPU. Para aqueles que não sabem, GPU significa Unidade de Processamento Gráfico, é uma tradução literal do inglês. E ele é um hardware especializado em processamento de imagem e vídeo e hoje em dia também de processamento genérico. No gabinete, ela é essa placa grandona aqui, enquanto que o CPU, o processador, que é o que todo mundo conhece, é esse carinha pequenininho que fica aqui embaixo desse sistema de refrigeração. E um ponto muito interessante sobre as GPUs é que elas possuem memória e um circuito de alimentação dedicado. Então, por mais que a GPU seja um chip, esse carinha aqui da foto, ela possui todo um ecossistema ao redor dela para sustentar o seu funcionamento. É como se tudo isso daqui fosse uma placa-mãe dedicada especificamente a esse hardware, a esse chip. Enquanto que toda outra placa-mãe, essa grandona aqui, se dedica a todo o resto do sistema, as memórias RAM, ao CPU e a própria GPU. Um dos pontos que mais diferencia as GPUs das CPUs é a quantidade de núcleos, a quantidade de cores que eles possuem. Então aqui nessa tabela, por exemplo, eu estou trazendo para vocês dois CPUs high-end, um Core i9 3950X, da última geração da AMD, e um Core i7 da última geração da Intel. Você vê que o Core i9 3950X é um processador com 16 núcleos, 20, 32 se você pensar com Hyper-Thread, que é uma tecnologia de certa forma, virtualização, e o Core i7 possui 10 núcleos e 20 com Hyper-Thread. O clock speed deles varia de 4 a 4.7 GHz, e a memória RAM utilizada é a memória RAM do sistema. A memória deles é a memória compartilhada pelo sistema. Por outro lado, se a gente pegar as duas das principais placas de vídeo da NVIDIA, a recém-lançada, por exemplo, 3090 e a 2070 Super, a quantidade de núcleos é absurdamente maior. Então, por exemplo, a 2080 Super possui 3.000 núcleos, que rodam a 1.8 GHz, mais ou menos a metade daqui, e possui 8 GB GDDR6, que é uma memória super rápida e ela é dedicada, exclusiva à placa de vídeo. Enquanto que a massiva 3090, recém-lançada da NVIDIA, ela possui incríveis 10.000 núcleos a 1.7 GHz e surreais 24 GB GDDR6. A quantidade de cores é muito discrepante entre uma e outra. E se você for olhar o preço, o preço de um processador de 16 cores é R$5.000 e o preço de uma placa de vídeo de 3.000 cores é R$4.000. Então, eles não são tão distantes assim. Mas é importante considerar que eles fazem um papel muito diferente. Os núcleos do CPU, eles são núcleos, vamos dizer assim, que fazem um trabalho mais inteligente, eles são capazes de processar diferentes coisas, eles são mais rápidos, e eles são muito bons para trabalhos sequenciais, trabalhos um após o outro de diferentes complexidades. Enquanto que os núcleos das CPUs, eles são mais burros, eles operam operações mais simples, mas eles são muito bons para operações paralelas. E o principal tipo de operações paralelizáveis, pelo menos as mais importantes do ponto de vista de computação, são operações matriciais, em que você vai ter, por exemplo, a matriz A multiplicar pela matriz B, resultando em uma matriz C. E essa multiplicação é feita em cada um dos seus elementos. Então aqui na matriz A você vai ter A1, A2, A3 até A9, por exemplo, de B1 até B9, e você vai fazer, por exemplo, a multiplicação dessa linha por essa coluna, A1 versus B1, A2 versus B4, A3 versus B7, gerando o primeiro elemento, C1.
E você vai fazer isso novamente para todas as linhas e todas as colunas dessas matrizes. Então, é uma operação bastante extensiva e computacionalmente custosa, porque à medida que essas matrizes vão crescendo, a quantidade de operações cresce junto. Trazendo um pouquinho aqui para a parte de computação gráfica, esse monitor, por exemplo, que eu estou fazendo essa apresentação, é um monitor Full HD, acredito de vocês também. Então a resolução dele é de 1920 por 1080 pixels. Isso resulta, se você fizer essa multiplicação, em cerca de 2 milhões de pixels a serem renderizados. Se você estiver assistindo essa apresentação numa tela 4K, essa quantidade de pixels já quadriplica, né, como o nome sugere, e ele já vai para 8 milhões de pixels. Então, se você estiver, por exemplo, jogando a 60 quadros por segundo, isso quer dizer que o seu computador precisa renderizar, por exemplo, 8 milhões de pixels a cada 0,016 segundos. Isso é muita coisa. É muito cálculo mesmo para CPUs muito rápidas. Né? A quantidade é massiva de pixels a serem renderizados. E quando nós estamos trabalhando com Deep Learning, principalmente com visão computacional, a gente está trabalhando com uma multiplicação de matriz o tempo inteiro. Então aqui, por exemplo, a LeNet, né, considerada a primeira rede convolucional completa, né, de 98, você vê que a entrada dela é uma matriz, a imagem é uma matriz de bits, né, que são transformados, né, aqui em features maps, são convoluções, features maps, até chegar na parte de rede totalmente conectada aqui no final. Então são matrizes atrás de matrizes, né, exaustivamente até o fim. Isso para a época já era muito custoso computacionalmente, e a imagem aqui é minúscula, né, de 32 por 32, é uma imagem preto e branco. Né, e hoje em dia a gente está trabalhando com imagens aí 4K, 8K, imagens com uma quantidade absurda de pixels. Né? A rede e estado da arte estão trabalhando com esse tipo de imagem. Então, para a visão computacional, a operação matricial e a convolução, elas são o coração do problema, vamos dizer assim. Né? Então é o que a gente faz o tempo inteiro. E pela capacidade para paralelizar essas operações, a diferença entre CPU e GPU se torna gritante na área do Deep Learning. Então aqui, por exemplo, é um benchmark das principais redes convolucionais até 2017, são redes estado da arte, e o tempo de treinamento entre elas. Basicamente, a gente compara aqui o azul, que é o treinamento no Intel Xeon, né, um processador de servidor, e uma Pascal Titan X, com duas configurações diferentes relacionadas ao driver, ao API CUDA da NVIDIA. Então você vê aqui que, por exemplo, o melhor dos casos, né, do menor dos casos, a diferença entre o Intel Xeon e a GPU em tempo de treinamento é 64 vezes, e o pior dos casos é 76 vezes. Então a diferença é tão gigantesca do tempo de treinamento que quase que inviabiliza você treinar um modelo desse tipo usando só a CPU. Né? A quantidade de tempo extra se torna infinita, né? Como se fosse assim, trazendo, vamos dizer assim, para a nossa realidade, né? Quanto você demoraria um dia para treinar uma rede dessa, usando CPU você demoraria 2 meses. Né? Se torna inviável um trabalho desse tipo. Você esperar 2 meses para ter o resultado de treinamento de uma rede. Então, tudo bem, Jean, você já me convenceu. Então eu posso comprar qualquer GPU? Vai funcionar? É só botar GPU ali no computador, ligar o meu framework lá de Machine Learning, o TensorFlow, o PyTorch da vida, o Scikit vai funcionar bem? Calma, não é bem assim. Para fazer essa comunicação com a GPU, existem 2 principais frameworks, vamos dizer assim, hoje em dia, né, que é o NVIDIA CUDA e o OpenCL. Esses 2 frameworks, eles fazem a comunicação e enviam os cálculos a serem computados na GPU. Então, o seu framework de Deep Learning, por exemplo, o TensorFlow, o PyTorch, o Café, ele vai utilizar uma dessas 2 variantes para se comunicar com a GPU. A NVIDIA CUDA é a mais utilizada, né? E como o nome sugere, ele é um API proprietário da NVIDIA, então o código é fechado, você não pode saber o que está ali, né? Tudo muito patenteado e muito fechado, a tecnologia da NVIDIA. E você só pode usar ele com placas da NVIDIA, você não pode usar ele com placas, por exemplo, da Radeon, da AMD, ou nem com outras fabricantes. E ele é meio que considerado o caminho feliz do Deep Learning, né? É o jeito mais fácil de você colocar uma GPU para funcionar treinando o modelo. É o que tem mais suporte e também é o mais rápido. Por outro lado, o OpenCL ele é código aberto, né? Todo mundo pode fazer modificações, sugerir modificações, novos algoritmos, novas pesquisas, né? Todo mundo tem direito a isso, ninguém precisa pagar para usar,
né? Ele é livre para uso. Ele aceita hardware de diversos fabricantes, inclusive o próprio NVIDIA, né? Você pode usar ele com placas NVIDIA, placas AMD, placas da Intel, sim, a Intel faz algumas placas gráficas. E ele é um caminho alternativo, você vai ter alguma dor de cabeça para fazer esse cara funcionar bem com, por exemplo, um TensorFlow, um PyTorch da vida. Não é tão simples, não é direto. E geralmente ele é um pouco mais lento do que o CUDA, né? Por ser uma tecnologia proprietária e a NVIDIA colocar muito dinheiro para desenvolver esse API, né, para ter esse status de API mais rápida. Com essas considerações e pensando que você não quer ter muito trabalho, né, eu vou recomendar você sempre a comprar uma placa de vídeo da NVIDIA para você trabalhar com Deep Learning sem ter muita dor de cabeça. Se você é um cara que gosta de ser alternativo, se você já tem uma placa Radeon da AMD, vale a pena você tentar fazer funcionar, por exemplo, com o TensorFlow. Tem muitos tutoriais, tem muitas coisas na internet, vai dar algum trabalho, mas provavelmente você vai conseguir. Para te ajudar nessa decisão, eu trouxe aqui uma referência muito legal de um cara chamado Tim Detmers. Ele mantém um blog, ele é um pesquisador da Universidade de Washington, né? Ele é um pesquisador voltado a Deep Learning e ele mantém um blog com muitas coisas muito legais. Vale a pena você dar uma olhada no blog dele. Mas uma das principais publicações que ele fez, né, pelo menos para mim, é em relação a um comparativo de performance normalizada entre as principais placas do mercado. Então ele traz para você um desempenho, mostrando o desempenho dessas placas em atividade de Deep Learning, né, treinando uma rede CNN ou um Transformer, que são duas principais, vamos dizer assim, características de rede de visão e linguagem natural, né, respectivamente. E qual dessas placas vale mais a pena em relação ao custo-benefício, né, o custo por dólar dela, o desempenho por dólar. E ele já traz, inclusive, o desempenho relativo às novas placas da NVIDIA, a 3070, a 3080 e a 3090, que foi muito legal. Esse gráfico está normalizado em relação ao desempenho da 3080, então por isso que ela é o desempenho 1 aqui nas duas tarefas, e todo mundo está comparado em relação a ela, né, o desempenho a ela, dividido pelo dólar, né, pelo preço. Então, vamos dizer assim, placas que custam muito mais caro e não apresentam um desempenho muito maior do que a 3080 vão ter um custo mais baixo, como por exemplo as RTX 6000, 8000, né, conhecido como as NVIDIA Quadro, ou a Tesla V100, né, V100 aqui de 16 a 32 GB, que custa um absurdo de caro, mas o desempenho não é tão melhor assim. E aqui você vê algumas coisas muito interessantes, como por exemplo, né, essa nova geração da NVIDIA está muito boa para pesquisa, para Deep Learning, né, por estar apresentando um custo-benefício muito legal, por ter tecnologias dedicadas a Deep Learning, aos Tensor Cores, mas ao mesmo tempo também que grande parte do custo-benefício das placas ainda está aqui, na 2060 Super, na 2070, na 2080, né? E como eu disse, que essas placas aqui, Quadro ou Tesla, elas só têm nome, né? Não vale a pena em relação ao custo e ao que elas oferecem a mais, da mesma forma como as Titan V. Na verdade, ele fala muito que tanto a Titan V, tanto a Titan RTX, nada que tenha Titan no nome vale a pena para gente, para Deep Learning. E o resumo do próprio Tim seria esse daqui, né? As melhores GPUs no geral são a 3080 e a 3090, né? GPUs para evitar, como eu disse, qualquer modelo Tesla, Quadro ou Titan. GPUs para Kaggle, né, para desempenho, eu quero competir, eu quero rodar modelos muito grandes, estado da arte e ganhar competições, ou até rodar múltiplos modelos ao mesmo tempo, uma 3070, né, que é uma placa que tem bastante memória e tem um desempenho bem interessante. E as GPUs custo-benefício seriam então as 3070, a 2060 Super e a RTX 2070, que são aí, vamos dizer assim, placas que são mais plausíveis, né? E apresentam um desempenho bem legal no geral. E GPUs para quem está começando, né? Poxa, estou começando agora no Deep Learning, eu não tenho muita certeza. Uma RTX 2060 ou da geração passada usada, isso é bem importante também, inclusive, para o Brasil, né? 2070, 1070, 1070 Ti e 1080. Às vezes você acha elas com preço muito interessantes no Mercado Livre, na LX, e vale a pena dar uma pensada. Mas aí você fala, Jean, cara, tô duro, não tenho nenhuma grana, o dólar tá caro, não posso gastar esse dinheiro agora, mesmo com placas usadas, o que eu faço? Não tem jeito, não vou poder estudar? Na verdade, não.
existe uma alternativa bem legal e gratuita que eu recomendo muito para vocês. E é um presente do tio Google. Para quem não sabe, a Google mantém um serviço gratuito para você executar scripts e rodar notebooks lá dentro, que é o Google Colab. E o muito legal desse serviço é que ele tem a maior parte dos pacotes utilizados já instalados. Então você, por exemplo, não vai precisar instalar o TensorFlow, ele já está lá. E você pode acessar ele direto pelo navegador. E sabe o que é mais legal? Esse serviço ele tem uma GPU gratuita, uma K80 geralmente, que você pode usar. É claro, você vai ter algumas limitações. Por exemplo, você não pode ficar na sessão com GPU por mais de 12 horas ligado direto. Mas é bem simples você, vamos dizer assim, parar um treinamento, depois continuar ele. E para quem está começando, eu recomendo muito. Para você ativar um notebook com GPU é bem simples. Você vai vir aqui no Colab, você vai criar um novo notebook. Você vai vir em editar, configurações do notebook, acelerador de hardware e selecionar o GPU. E depois disso você só vai utilizar. Então aqui, por exemplo, eu vou fazer o import do TensorFlow e vou pedir para ele listar o device name. Então aqui ele vai instanciar e você já pode acessar o seu device name e ele já vai te falar qual o dispositivo está sendo usado. Então aqui só tem uma GPU, então ele já está reconhecendo e falando que ele está no dispositivo 0. Então é muito legal, muito simples e o principal é gratuito. Novamente, ele tem a limitação de 12 horas, que você pode manter com essa GPU desligada, mas ainda assim vale muito a pena. E aí, curtiu o vídeo? Se sim, deixa seu like, se inscreva no canal e se você tem alguma dúvida ou sugestões para o próximo vídeo, deixe aí nos comentários. Valeu, pessoal!